Abra tua Bíblia num verso, numa oração muito bem conhecida. Abra tua Bíblia na oração mais conhecida de todo o povo evangélico. Qual é a oração mais conhecida do povo evangélico, irmão? Pai Nosso. Pai Nosso. E onde se encontra o Pai Nosso? Mateus. Que capítulo encontra a oração do Pai Nosso no livro de Mateus? 6. Qual versículo? Aleluia. Amém? Esta é a melhor oração que Deus, Ele nos dá. Amém, irmãos? Sim. Irmãos encontraram? Oh. Mateus 6, 6. Não, Mateus, capítulo 6 do livro de Mateus, a partir do versículo de número 9. Amém? Irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo para revelar para mim e para você nessa noite. Confesso que o meu coração não estava voltado a esta palavra. O meu coração estava voltado a uma palavra que eu meditei pela parte da manhã que se encontra em Timóteo. Mas o Espírito de Deus, Ele quer falar contigo. Aleluia. Porque quando Ele começa a revelar, é porque algo profundo Ele tem a nos dizer. Glória a Deus. Amém? E eu quero que você detenha a sua atenção. Como que começa o versículo de número 9 do capítulo 6 do livro de Mateus? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14, versículo 15. Porque quando para no amém, as pessoas acham que a oração acabou ali, mas ela não termina ali. Esse amém é uma pausa. Esse amém é para você refletir. Porque o versículo 14 e 15 diz assim: porque se perdoares aos homens a sua ofensa, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não vos perdoares os homens as vossas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará a vossa ofensa. Senhor, Espírito Santo, se nós estamos na tua dependência e o teu povo crê que essa palavra revelada, ela é uma semente, e essa semente ela está sendo lançada ao coração deles. E eu quero nessa noite dizer que se eles verdadeiramente crerem que essa semente é da palavra do Senhor, algo que o Senhor tem revelado para ir e fazer o que lhe apraz, eu quero convidar a igreja a dar a melhor salva de palma, porque a palavra revelada, ela vai fazer o que lhe apraz, e quando a palavra revelada, ela chega no coração do homem, ela transforma a vida, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, e você foi abençoado nessa noite, porque Deus já começa a falar com você o caminho para que você possa encontrar a tua verdadeira felicidade. Por isso que Ele merece toda a honra, a Ele toda a honra.
glória somente a Jesus Cristo, pois para Ele e por Ele são todas as coisas, e o Espírito Santo depende de ti para ministrar. Fale com a tua igreja, em nome de Jesus. Se assenta glorificando ao Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu quero explicar para os amados por que Jesus vai ensinar aos discípulos orar. Por que Jesus teve que ensinar, irmãos, aos discípulos dele a orar? Se nós observarmos a palavra de Deus, irmãos, nos diz o seguinte, que todas as vezes Jesus, ele estava em constante oração. Então, se há discípulos e está olhando o seu mestre, e a Bíblia nos fala que todo discípulo, ele é semelhante ao seu mestre. Por que o discípulo é semelhante ao seu mestre? Porque tudo que o mestre faz, os discípulos também vão fazer. Então eles olhavam Jesus orando, irmãos. Mas eles, em um certo tempo, em uma certa ocasião, começou a observar como os fariseus oravam. Como que os discípulos de João oravam. Como que os saduceus oravam. E eu quero despertar a atenção de vocês. Eu quero despertar sua atenção para o mistério que Deus começa a revelar no meu coração para transmitir à igreja. As pessoas, irmãos, têm o privilégio de ter Jesus na tua vida como seu mestre e se tornar um verdadeiro discípulo dele. Mas o que tem acontecido na humanidade? As pessoas têm olhado as outras pessoas, deixando de olhar para o mestre. As pessoas têm olhado para seguidores, enquanto deveria olhar para o mestre. Então os discípulos de Jesus, eles seguiam Jesus, mas estavam olhando para os outros mestres, para outros discípulos, porque ele chega para Jesus e fala assim: ensina-nos. Os discípulos dizem: ensina-nos a orar. Eles fazem um pedido para Deus, eles fazem um pedido para Jesus, porque se você vai pedir alguém para ensinar para você alguma coisa, é notório você entender que se eu peço ao Catió para me ensinar a fazer pão, significa que eu não sei fazer pão. Amém? Amém? Isso é claro. Se você vai pedir uma pessoa para ensinar a você a dirigir, significa que você não sabe dirigir. Se você vai pedir alguém para lhe ensinar alguma coisa, é bem claro que você não sabe fazer. Amém? Amém. Então era bem claro que os discípulos andando com Jesus ainda não tinham aprendido a orar. Irmãos, Deus tem falado muito comigo que esta igreja deve sair do estágio que ela está vivendo. E para uma igreja sair do estágio que está vivendo, tem que haver, irmãos, aquele que fazem o que os discípulos fizeram com Jesus. Pedir para ensinar. Glória a Deus. Quem não pede para ensinar, nunca vai aprender. Por que, irmãos, não vai aprender? Porque não pede para ser ensinado. Mesmo que é ensinado, mesmo que é demonstrado, mesmo que é falado, irmãos, não é ensinado. Por quê? Porque não está tendo uma exclusividade no ensino. Presta bem atenção, Deus está revelando para você. Irmãos, o que nós temos visto dentro da igreja? Nós olhamos dentro da igreja, pessoas doentes, muitas pessoas doentes dentro da igreja, muitas pessoas, irmão, eu vou aqui dividir as pessoas doentes dentro da igreja em dois tipos de doença, somente dois tipos. Existem muitas pessoas dentro da igreja que elas são doentes fisicamente e doentes emocionalmente. Eu não vou dizer nem espiritual,
eu vou dizer emocional. Presta bem atenção. Como que um lugar aonde é ensinado, irmãos, o caminho da cura, e ainda há muitas pessoas que ainda estão doentes. Como que é ensinado, irmãos, o caminho da libertação da alma, e ainda há muitas pessoas que emocionalmente estão presas, estão doentes. A alma está doente. E toda alma doente, meu amado e minha amada, o reflexo é claro no corpo físico. O reflexo sempre será claro, né? E o Espírito Santo me trouxe a memória aqui que tem um varão aqui dentro, eu não vou falar o nome. Que de vez em quando ele está bem. E basta a sua alma ficar debilitada e automaticamente eu tenho que orar por ele. Irmãos. É verdade. Só que existe uma coisa. Deus aqui está dando uma chave para mim e para você. Alcançar o benefício maior, irmãos. Porque se a tua alma for curada hoje, eu quero lhe garantir uma coisa. Irmãos, você vai ficar até doente sim, mas não vai ser por causa do efeito da tua alma doente, vai ser até pelo efeito da própria natureza, da circunstância, da idade que você está vivendo, porque a natureza irmãos, se você não cuidar do teu corpo físico, automaticamente você vai ficar debilitado, mas se você estiver cuidando do seu corpo físico, irmão, pode ter certeza de uma coisa, se tua alma estiver curada, saiba de uma coisa, você vai ser uma pessoa saudável. Então é importante nós sabermos isso. Que há dentro da igreja dois tipos de pessoas que estão doentes no corpo físico, estão doentes na alma. E por muito tempo, ao contrário do que eu estou dizendo, há aqueles também que estão doentes na alma e no físico. Não é só mais na alma. Está doente, irmãos, na alma e também no físico. E a palavra de Deus, irmãos, é bem clara. Se nós estamos aprendendo com o mestre, é necessário você aprender a alcançar aquilo que Deus lhe deu. Amém? Amém. Irmãos, e Deus lhe deu um privilégio. Eu não entendi porque não ouvi um glória a Deus. Porque tudo que vem da parte de Deus para você é bom. Então eu estou falando que Deus lhe deu um privilégio de ser ensinado a alcançar um benefício maior, irmãos. E parece que é apenas uma oração simples, mas não é uma oração simples. Porque Jesus está dizendo para os discípulos, portanto, vós orareis assim. Ele está dizendo a fórmula, irmãos, como que se inicia o primeiro estágio para curar a tua alma e curar o teu corpo físico. É reconhecer, irmãos, olha só que está aqui bem claro, a santidade no poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. É você reconhecer a santidade que há, irmãos, no poder do nome do Yahvé, do Deus eterno, do eu sou. É um poder muito grande, por isso que ele diz, vós orarei assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Irmãos, santificado quer dizer santo, quer dizer separado, quer dizer exclusivo, quer dizer, irmãos, que santificado é o nome. E nós vamos entender aqui por que Jesus começa a dizer assim, santificado seja o seu nome. Jesus está falando a respeito do Pai. Porque ele fala, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, olha o mistério que Deus está revelando para você aqui. Há muitas pessoas, irmãos, que precisam aprender a alcançar do Senhor o privilégio que Ele deu para mim e para você. Irmãos,
Tem pessoas que estão vivendo na terra e ainda não sabe por que está vivendo. Você deve descobrir por que você está vivendo. Você deve descobrir por que você se tornou um evangélico. Você deve descobrir por que você, irmãos, tem uma expectativa de estar na casa de Deus e alcançar um benefício de ser um discípulo do Senhor, irmãos. Para que você seja ensinado a usar o nome que é sobre todo nome. Amém? Acho que a igreja não entendeu, vou repetir. Você precisa aprender a usar o nome que é sobre todo nome. Aleluia. Amém? Amém. Porque se você aprender a usar o nome que é sobre todo nome, irmãos, vai acontecer algo na tua vida. Porque quando Jesus ele diz aqui, para mim e para você, santificado seja o teu nome, nós vamos observar que a Bíblia nos revela claramente que após Jesus Cristo ressuscitar, ele aparece aos seus 11 discípulos, porque Judas já tinha sido suicidado, e ele diz assim, sopra sobre eles. Aleluia. Quando Jesus sopra, presta bem atenção, irmãos, quando Jesus sopra, você não está entendendo. Quando Jesus sopra, você não está entendendo. Quando Jesus sopra, irmãos, o Espírito Santo está aqui. Se você não crê que o Espírito Santo está aqui, você não vai acreditar que Jesus soprou autoridade sobre toda a raça humana. Se você não crê que o Espírito Santo está aqui, você não vai acreditar que há autoridade quando ele diz que soprou sobre os seus discípulos, a autoridade no nome dele, porque nele, por ele, foi dado, irmãos. É preciso você entender isso. Porque Jesus soprou sobre os discípulos a autoridade, irmãos, no nome dele. Só que eu e você estamos aqui vivendo, e muitos aqui estão aqui não conhecem o Espírito Santo. Você não sabe quem é o Espírito Santo. Precisa saber, você precisa conhecer o Espírito Santo. Para você saber que através do Espírito Santo, ele lhe dá autoridade e capacidade. Irmãos, quando eu estava soprando aqui, não era simplesmente sopro. Eu estava obedecendo a voz do Espírito Santo. Se você fosse aquele que tivesse ligado, você já abria a tua mão e já recebia o que Deus entregou para você. Porque Deus entregou para você, irmãos, poder e autoridade no nome dele, amém? Deus, vou repetir, Deus entregou para você poder e autoridade no nome dele, amém? Então, irmãos, se nós recebemos isso do Senhor, como que nós vamos viver uma vida, irmãos, de falência? Eu e você, nós não podemos viver uma vida de falência. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão falidos. E as pessoas pensam que falência são só as grandes empresas e grandes negócios. Mas não é. Não é, irmãos. Falência é tudo aquilo que está em decadência. A tua vida não pode estar em decadência. E todas as pessoas, vou abrir aqui um parente, tá? Uma irmã nasceu no berço evangélico, aos 14, 15 anos foi batizada. E eu perguntei para ela assim, hoje ela está com uns 50 e alguma coisa. Depois do batismo, o que mudou na tua vida? Ela parou, pensou, meditou, gesticulou e falou, acho que nada. E eu faço essa pergunta para a igreja, desde quando você foi batizado, o que mudou na tua vida? O que mudou na sua vida verdadeiramente? Porque o batismo, irmãos, é você nascer de novo. E quem nasce de novo, irmãos, eu nunca vi uma criança quando nasce ficar pequena aos 40 anos de idade, a não ser que tenha um problema genético. A não ser as pessoas que nascem com doença. E quando nasce com doença, irmãos, tem que fazer um tratamento.
E Deus quer tratar a tua vida hoje. Deus quer tratar a tua alma hoje. Porque Deus quer que você cresça. Deus quer que você venha crescer. Deus quer que você venha aprender a usar a autoridade que Ele lhe deu. Porque você não pode continuar na falência, quer dizer, na decadência espiritual, irmãos. É uma coisa muito importante na minha e na sua vida. Aprendemos a usar a santidade que há no nome de Jesus, para que nós possamos vir a crescer na graça e no conhecimento da verdade de Deus, como está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 18, crescei na graça, mas crescei também no conhecimento. A graça é o favor imerecido que eu e você temos de Deus, irmãos, um favor que você recebeu. O conhecimento é dado através da sua busca, através da sua dedicação, através do seu tempo que você dedica a não cair no engano das trevas. E é por isso que Jesus fala. Ele começa a ensinar a usar a santificação que há no nome dele. Nessa santificação, irmãos, há um poder tão grande, porque você consegue trazer, irmãos, sabe quanto que essa igreja vai impactar essa cidade? Irmãos, diz que uma andorinha só não faz verão. Não tem um ditado assim, não é verdade? Quem conhece esse ditado? Amém. Vocês acreditam que uma andorinha só não faz verão? Vocês acreditam nesse ditado? Eu até acreditava, hoje não acredito mais não. Sabe por quê? Uma andorinha só faz verão sim. Sabe por que a andorinha só faz verão? Porque Jesus veio só e mudou a história da humanidade. Jesus veio só e mudou a história de 12 homens primeiro. E esses 12 homens, melhor dizendo, irmãos, eles se espalharam. E cada um foi para um canto. Paulo foi chamado sozinho no meio de muitos. E ele, irmãos, começou a mudar a história da sociedade que ele vivia. Então é muito importante você entender que uma andorinha só faz verão sim. Então é muito importante você começar a aprender a usar aquilo que Deus te deu, para que você venha mudar a história dessa igreja, venha mudar a história do seu trabalho, venha mudar a história da sua família, venha mudar a história da sociedade onde eu e você estamos vivendo, irmãos. Precisamos disso. Irmãos, vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu estou lutando para isso. Não sei você, mas eu não quero ser apenas mais um no meio da multidão. Você não pode ser mais um no meio da multidão. Irmãos, no meio da multidão não chama atenção. Presta bem atenção. Quem vive no meio da multidão não chama atenção. Diga para a irmã, você está na multidão ou está diante da multidão? Faça a pergunta. Você está no meio da multidão ou você está adiante da multidão? Porque quem está diante da multidão, irmãos, ele, como diz aqui o verso, tem o teu reino. Verso 10. Irmãos, quem está no meio da multidão jamais vai conseguir trazer o reino de Deus para perto de ti. Mas quem está adiante, ele traz o reino de Deus. Você precisa aprender a trazer o reino de Deus. E como você traz o reino de Deus, irmãos? A história de um homem que se encontra descrito no livro de Lucas, capítulo 19, se eu não me engano, fala de um pequeno homem de baixa estatura chamado Zaqueu. Você conhece muito essa história. Você já ouviu pregação sobre essa história. Talvez você até já leu essa história. Talvez você já até memorizou alguns trechos dessa história. Mas o que adiantou você escutar a pregação, ler a história e você ainda continuar no meio da multidão? Que adiantou? Porque quem vai adiante, irmãos, ele traz o reino de Deus para perto de ti. Porque Zaqueu sabia que Jesus ia passar e havia uma grande multidão. O que Zaqueu faz, irmãos? Ele passa diante da multidão. Aleluia. Glória a Deus. Ele passa adiante. Irmãos,
existe uma coisa aqui interessante. Você quer trazer o reino de Deus para perto de ti? Você quer viver o reino de Deus, amém? Então você tem que ir adiante da multidão, irmãos. E como que se vai adiante da multidão? Primeiro você tem que passar à frente. Só que existe um detalhe. Se você passa à frente, a multidão vai chegar se você parar. Então você precisa correr mais adiante, irmãos. E tem um detalhe. Não adianta só você estar na frente da multidão. Você tem que chamar a atenção de Jesus para você. Não é chamar, irmãos, para A ou B. É chamar a atenção de Jesus para você. Você não está entendendo. Você tem que chamar a atenção de Jesus para você. Glória a Deus. É você que tem que chamar a atenção de Jesus para você. Não é, irmãos, o que você está fazendo. Mas quando você chama a atenção de Deus para você primeiro. Irmãos, você vê o reino de Deus chegando perto de você. Porque quando Zaqueu, ele vai adiante, irmãos, e ele vê que a multidão está chegando, ele fala assim, eu tenho que chamar a atenção. Eu quero entrar no reino de Deus. Então ele sobe aonde? A figueira. E quando ele sobe, irmãos, presta bem atenção. Ele sobe a figueira para ver Jesus. Você quer ver Jesus? Amém. Glória a Deus. Então chama ele. Chama a atenção dele. Você quer ver Jesus? Chama a atenção dele. Faça aquilo que você nunca fez. Irmãos, use aquilo que você nunca usou. Irmãos, se disponha a fazer o máximo daquilo que Deus entregou para você. E Ele te capacitou através da tua fé. Se a tua fé é pequena, lance a terra, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para você. Se a tua fé é pequena e você não tem coragem para lançar, me dá para mim que eu lanço. Vou repetir. Se a tua fé é pequena e você não tem coragem para lançar, me dá para mim que eu vou lançar. Ei, irmãos, sabe por quê? Porque quem lança a fé que é pequena, mas acredita que vai brotar, irmãos, ele não está preocupado com hoje, porque ele quer no futuro melhor que amanhã. É isso que você precisa entender. Zaqueu não estava preocupado com o que a multidão ia falar dele, porque ele era um publicano, porque ele era um daqueles que cobrava imposto, ele era rejeitado no meio da sociedade, irmãos, ele era excluído daqueles ao qual deveria amá-lo, porque nós temos que aprender a amar. Você tem que aprender a amar. Irmãos, nós falamos tanto de amor, mas quando fala amor ao próximo, irmãos, você vai pensar 2, 3 vezes. E é por isso que muitas pessoas, irmãos, estão dentro da casa do Senhor e usam, irmãos, de engano com aquele que não há de enganar. Diz que ama a Deus, mas não ama o próximo. Por que não ama o próximo, irmãos? Porque se você não faz nenhum sacrifício em favor do próximo, você não ama. Presta bem atenção. Se você não fizer nenhum sacrifício em prol do próximo, você não o ama. Romanos capítulo 13, depois você leia. Que o amor não procura o seu interesse próprio. E não se ensoberbece. Ele não tem desejo nem interesse próprio. Mas pelo contrário, ele é doador. Ele doa. Doa, irmão. Não adianta nós falarmos que amamos se nós não doamos. Mas doar o quê? Tudo que você puder. Porque Deus doou tudo que Ele tinha para você. Porque quando Deus deu o seu Filho, Ele deu para você tudo. Tudo, irmãos. Não é apenas a salvação, mas deu tudo. Tudo que para você viver bem. E nós temos que amar o próximo. Amar o próximo é o que você vai entender. É quando aqueles que querem trazer o reino. Porque Zaqueu queria trazer o reino para dentro da tua casa. Ele queria ver Jesus. E quando Jesus vai passando, irmãos, quem chama a atenção de Jesus faz Jesus parar. Glória a Deus. Presta bem atenção. Deus. 2 passagens que nos revelam algo profundo. Zaqueu chama a atenção de Jesus. Jesus para. O jovem rico chama a atenção de Jesus. O jovem para. Jesus não para. Presta bem atenção. Zaqueu chama a atenção de Jesus e Jesus para. O jovem rico chega para Jesus e diz que quer entrar no reino de Deus. E Jesus, irmãos, ele não para.
e diz para o jovem segui-lo, mas quem para é o jovem. O jovem rico, ele para. Irmão, se você parar no meio do caminho, saiba de uma coisa: você não vai estar chamando a atenção de Deus. Se você parar, irmãos, no meio do caminho, você nunca vai chamar a atenção de Deus. Mas se você chamar a atenção do Senhor e fazer com que Ele para, vai acontecer algo diferente na tua vida, vai acontecer algo diferente na tua família, vai acontecer algo diferente, irmãos, na tua finança, na tua saúde, na tua família, irmãos, em onde você estiver, na sociedade que você vive, vai fazer a diferença. E é isso que eu quero fazer Jesus parar, porque eu quero que Jesus, irmãos, Ele entra na minha casa, Ele muda a nossa história. Eu quero, irmãos, que as pessoas comecem a olhar para esse lugar que nós não somos apenas mais um. Você não pode ser mais um. Porque quando Jesus parou, Ele olha para cima e manda Zaqueu descer depressa. Irmãos, você tem que descer depressa. Com Jesus não há demora. Irmãos, eu estou vivendo um tempo muito bom da minha vida. Eu estou vivendo um tempo, irmão, muito bom. Excelente o tempo que eu estou vivendo da minha vida. Pastor, então quer dizer que está sem problema nenhum? Não, irmão, estou cheio. Graças a Deus que eu estou com muitos problemas, todos resolvidos. Porque eu creio em Deus que me dá a solução. É, irmão. Porque se os problemas me parar, eu não sou jovem, eu sou Zaqueu. Porque quando Jesus entra na casa, irmãos, quando Ele entra na casa, e a primeira casa que Jesus quer entrar, sabe onde é? No teu coração. Quer trazer o reino de Deus? Deixa Deus entrar no teu coração verdadeiramente. Deixa Deus transformar a tua vida verdadeiramente. Comece a viver o reino de Deus verdadeiramente. Irmãos, Deus, Ele está ensinando uma oração para você trazer o reino de Deus para perto de você. Porque Ele diz assim claramente: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Desce depressa, Zaqueu. Zaqueu desce. Aí Jesus dá a sentença: hoje convém eu entrar na tua casa. A sentença vai repetir: hoje convém eu entrar na tua casa. Irmãos, algo maravilhoso. E quando Jesus entra na casa de alguém, irmãos, vai haver o quê? Os questionadores. A multidão, irmãos. Lembre-se que a multidão está sempre aonde está aquele que chama atenção. É por isso que nós temos que chamar atenção, irmãos. Estou revelando aqui o meu coração. A multidão vai chegar quando eu começar a chamar a atenção. Porque a multidão quer estar, irmãos, aonde está chamando a atenção. Você precisa chamar a atenção. Você precisa chamar a atenção da multidão. Porque quando Jesus entra na casa de Zaqueu, irmãos, a multidão foi junto. A multidão foi junto, irmãos, para olhar que Jesus ia entrar na casa dele, de um publicano, de um pecador, num daquele que era cobrador de imposto, irmão. E Jesus entra. E quando Jesus entra, Ele dá a sentença: hoje entrou salvação nessa casa. Este também é filho de Abraão. Esse também é filho de Abraão. Irmãos, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, presta bem atenção, o reino de Deus entrou dentro da casa dele. Sabe quem está no reino? Todos são abençoados, amém? Quem vive no reino de Deus, irmãos, todos são abençoados. E vocês têm que aprender a ser abençoado. Irmãos, você tem que aprender a ser liberto. Você tem que aprender a ser curado. Você tem que aprender, irmão, a ser liberal. Você tem que aprender a ser agradecido. Você tem que aprender a usar a tua fé. Você tem que aprender a usar a sua determinação de ver o nome de Jesus glorificado. E deixar de se deter no meio do caminho. Porque você vai parar se você ficar olhando, irmãos, como o jovem ficou olhando as coisas que te cercam. Seja, irmãos, benefício ou malefício. Seja bem ou falta de bens. O jovem parou, irmão, no meio do caminho. Zaqueu conseguiu fazer com que Jesus entrasse na tua casa. E você precisa fazer Jesus entrar na tua casa. Irmãos, eu quero dizer mais. Ele pode entrar, mas ele tem que permanecer. Glória a Deus. Jesus entrou na casa de muita gente aqui. Deus está falando no meu coração, mas não permaneceu. Não adianta ele entrar na tua casa e não permanecer. Porque primeiro ele tem que entrar e permanecer para fazer transformação em você e na sua família. Porque se não há transformação na nossa família, irmão, significa que Jesus só entrou e saiu.
Se tua vida não está sendo transformada, se tua família não está sendo transformada, alguma coisa está errada, porque Jesus já saiu. Ele precisa entrar e ficar. E hoje, irmãos, ele fica através do Espírito Santo de Deus que habita em você. Então é importante, irmãos, você entender uma coisa. Se você chamou a atenção de Jesus, ele entrou na tua casa, então você recebeu o poder do Espírito Santo. E quem recebe o poder do Espírito Santo começa a viver uma vida de transformação. Começa a acreditar que a tua fé está além do sobrenatural. E você precisa acreditar que a tua fé está além do sobrenatural, irmão. Porque Jesus está ensinando uma oração tão simples, mas muito poderosa. Porque para trazer o reino de Deus, irmãos, tem que conhecer a vontade de Deus. Amém? Amém. Então, olha, irmãos, aqui está dizendo, claro. Seja feita a tua vontade. Você olha o mistério. Você traz o reino de Deus. Não é para o céu. É primeiro para a terra. Terra onde você vive. Planeta. Terra. Esse lugar de habitação. Não é o mundo, é a terra. Então você traz o reino de Deus para a terra. E aí você, irmãos, vivendo na terra, o reino de Deus. Irmãos, se você olhar a história do livro de Reis, 1º e 2º Reis, você vai ver que todos os reis, irmãos, olha que coisa mais interessante. Rei Salomão, para a gente concluir aqui só esses 2 versos. Rei Salomão, ele foi conhecido pela tua sabedoria e pela tua riqueza. Vem a rainha de Sabá. Irmãos, a rainha chega no palácio do rei Salomão. Quem é que vem servir? Quem é que vem atender? O servo. Só que o servo que vivia no palácio do rei, que estava diante do rei, irmãos, ele se apresenta para a rainha como um príncipe. Você não entendeu? Vou repetir. Irmãos, se detém aí, se liga na mensagem. Se liga na mensagem para você dar uns glória a Deus. O rei Salomão, ele tinha os teus servos, os súditos, aquele que servia. E ele manda os teus servos encontrar com a rainha de Sabá. E quando a rainha de Sabá olha o servo, ela pensou que era um príncipe. Irmãos, você não está entendendo. Você está vivendo no reino, você é um príncipe. A Bíblia diz que nós somos príncipes e princesas diante do reino de Deus. Irmãos, então, olha como que o servo do rei andava. Que até a rainha pensou que ela era príncipe. Então ele não era, irmãos, qualquer um. Você tem que saber que você não é qualquer um. Você, irmãos, recebeu um legado de príncipe e princesa. E é por isso que alguns, quando olham para mim e falam que eu sou o mais bonito da terra, irmãos, fica com inveja. O que eu posso fazer? Desculpa, né? Desculpa, né? Fazer o quê, né? Desculpa, né, Coxa? Fazer o quê? Fazer o quê? Mas eu sou o mais bonito da terra. Não é, irmãos? Eu tô lindo. Eu tô excelentemente vestido. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou filho do rei. Quem é filho do rei, irmãos? Até a rainha se engana pelas suas vestes, pelo seu comportamento. Minha rainha lá, viu a minha rainha, viu porque ela se engana? Pensou que era o rei, mas era príncipe. Então, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: se você colocar em prática tudo isso que eu ensinei para você hoje, sua vida muda. Você tem que colocar em prática. Irmãos, nós estamos na qualidade de mestre para ensinar você a se tornar um mestre. Então, eu tenho fé, você tem? Então se coloca de pé. Eu quero fazer uma oração. Primeiro eu quero fazer uma oração. Não vou chamar ninguém para frente agora. Eu perguntei, eu tenho fé, você tem? Quem tem fé desse jeito aí não vai chegar a lugar nenhum. Vai. Se tua fé não for capaz de você fazer algo acima da sua limitação e capacidade, é fé natural.
Presta bem atenção. Se a tua fé não está levando você a fazer alguma coisa acima da sua capacidade e das suas condições, é fé natural. E fé natural, ela acaba pelas circunstâncias da vida. Mas quem tem fé, que vem de Deus, ele acredita que pode subir na figueira e não vai se machucar. Ele acredita que pode subir na figueira e vai chamar a atenção de Jesus. Então você tem que, irmãos, aprender a fazer coisas que estão acima da sua capacidade. E eu sei o que é isso, porque eu tenho vivido isso, por isso que eu estou muito bem. Porque eu tenho feito, irmãos, está acima da minha limitação. Eu tenho vivido está acima da minha capacidade. E é por isso que Deus tem me dado condições de ver a minha fé em ação. E eu quero orar. Eu quero derramar sobre a tua vida. Eu quero repartilhar com a igreja aquilo que Deus me deu. Porque se você tem fé mesmo, eu quero ver você começar a tomar atitude agressiva. Não é você agredir ninguém não, tá, irmãos? Senão você vai pegar alguém lá na coisa, vai começar a sacudir e tal. Mas atitude agressiva, que chame Jesus para perto de você. As pessoas vão ver que vai haver algo diferente de você. Irmãos, as pessoas que conversam com você, vai ver que há sabedoria quando você abre tua boca. Que vai ver que há atendimento quando você começa a falar de Deus. Irmãos, eu quero orar a você de casa, que nos acompanha. Eu quero dizer para você uma coisa. Aprenda a usar aquilo que Deus lhe deu em tuas mãos, a fé. Porque para você estar aqui, é porque você tem uma expectativa da tua fé. Aqueles que nos acompanham em casa, para ele parar e ouvir a mensagem, ele tem que ter uma expectativa da fé dele, que Deus vai falar com ele. E eu creio que Deus falou com você nessa noite. Eu creio que Deus ministrou uma palavra poderosa da parte dele no teu coração. E a tua vida começa a mudar. A tua vida começa a transformar. E eu sei aqueles que estão nos acompanhando pelo canal da internet, a vida deles também vai começar a mudar. A vida deles vai começar a transformar. Porque se eles colocarem em prática a palavra do Senhor, irmãos, pode dizer de uma coisa, a semente começa a brotar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero delegar sobre esta igreja o fruto do Pai querido da boa semente, para que eles possam dar a fé, Pai querido, para que eles possam, em nome do Senhor Jesus, aprender, Pai querido, germinar, Pai querido, no meio, Pai querido, do deserto, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que aqueles que nos acompanham pelo canal da internet, que eles aprendam a usar a fé que Deus deu para cada um deles, para que no meio do deserto ela possa crescer, para que no meio do deserto ela possa despontar, para que no meio do deserto a multidão possa chegar até a fonte das águas, porque quem está no deserto vai procurar fonte, e você é uma fonte, porque o próprio Deus diz que eu e você somos uma fonte de água viva que vai do nosso interior, um rio de águas vivas que flui de dentro de você. E eu quero que flui de dentro de mim para você nessa noite. Começa a fluir de mim para você nessa noite, porque do Senhor fluiu na minha vida, do Senhor fluiu na minha vida, e eu quero que você receba do Senhor rio de águas vivas, para que você possa ser batizado com o Espírito Santo, para que você possa ser curado, para que você possa ser liberto, para que você possa viver um novo tempo de existência na presença de Deus. Receba em nome de Jesus. Amém. E amém. Você de casa, receba também em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E amém.